É o assunto da adoração corporativa. Como nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e pedir a Ele que nos ajude, como assembleias dele, a sermos introduzidos em uma realidade espiritual mais profunda no assunto da adoração. Adoração é um ministério ao Senhor. E de alguma maneira, espiritualmente falando, e esse é mais um dos muitos aspectos do ministério do bendito Espírito Santo, um dos seus muitos encargos e serviços é nos conduzir a uma adoração em espírito e em realidade. E nós, como Assembleias do Senhor, podemos e devemos experimentar uma genuína adoração espiritual. Experimentalmente falando, nos movendo em adoração, desde o átrio, quem sabe quando chegamos aqui, meio atabalhoados, meio empoeirados, com os nossos pés empoeirados, assuntos, coisas, questões, questionamentos. Então, estamos daquele lado de fora ainda no átrio, mas quando nos colocamos juntos, debaixo do nome precioso do Senhor, mais uma vez invocamos a Ele como aquele que derramou por nós seu precioso sangue naquele figurado altar do holocausto, mas também aquele que nos conduz à pia de bronze, ao lavatório, onde o sacerdote lavava suas mãos, lavava seus pés, para dar um passo além e então entrar no santo lugar, já um nível de ministério mais profundo, onde não havia luz externa, onde havia apenas a luz do candeeiro, que fala sobretudo do Senhor Jesus, mas ainda não era um ponto final. Havia alguém designado entre o povo que poderia dar um passo ainda além e abrir o segundo véu e entrar no Santo dos Santos, onde não havia absolutamente luz nenhuma, senão a luz da Shekinah, da glória de Deus. Então, experiencialmente falando, o Espírito Santo deseja nos mover como assembleias em adoração, desde o átrio até o Santíssimo. E nós deveríamos celebrar diante do Senhor, por exemplo, quando partimos o pão. Nós deveríamos partir o pão quando, como assembleia, nós tivéssemos aquele senso espiritual de que nós estamos juntos, corporativamente falando, no Santo dos Santos, em adoração. Então nós partimos o pão e comemos o pão, com aquele senso tão sublime de quietude, por um lado, e de celebração, por outro lado. Porque o Espírito Santo pôde encontrar em nós um lugar espiritual para nos fazer avançar, então, desde o átrio, quando primeiro nos colocamos juntos, até o Santo dos Santos, numa genuína adoração. Irmão, sabe qual é o preço para isso? Tudo. Tudo que nós somos. Porque se de alguma maneira houver interferência da nossa carne, se de alguma maneira esse assunto começar nas nossas emoções, se não no nosso espírito, nós perdemos tudo. Porque o ponto de início não são nossas emoções, mas o nosso espírito. E quando isso começa no nosso espírito, há quietude interior. E dessa quietude interior provém todas as outras coisas. Que coisa maravilhosa é essa? O Espírito Santo tem desejado nos ensinar o caminho da adoração genuinamente espiritual. Então que o Senhor desperte em nós essa nota da adoração corporativa, para que nós também levemos isso aos seus pés como congregação, como humildes discípulos. Não há nenhum de nós que podemos dizer seja um mestre nesse assunto, nós só temos um mestre, é o bendito Espírito Santo. Então nós podemos dizer a Ele, ó bendito Consolador, nós queremos aprender uma adoração genuinamente espiritual, que parta de uma quietude, que parta de corações limpos. Quem entrará, Senhor, no teu santuário? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então há uma condição de preparo anterior, um preparo prévio, para que então, quando nos colocarmos juntos como povo de Deus, o Espírito Santo possa dar o seu aval, o aval da sua presença.
dizendo: isso é meu. Tenho conduzido os meus, os que têm sido para mim deleite. Então, irmãos, com a ajuda do Senhor, nós vamos hoje compartilhar um pouco sobre a diferença entre o espiritual e o carnal. E vamos citar algumas marcas a respeito desse assunto na palavra de Deus. Mas ainda vamos precisar de um pouquinho de paciência antes de entrarmos nesse assunto. Ainda bem que nós temos até a meia-noite para isso hoje. Então nós vamos precisar fazer um pequeno preâmbulo antes de entrarmos nisso. Em alguns assuntos que o Senhor levantou como uma nota no meu espírito, na medida que os nossos irmãos Luiz e Ernie compartilhavam pela manhã. Então penso que será necessário colocar umas notas que o Senhor então realçou no meu espírito na medida em que eu ouvia os dois irmãos compartilharem. Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas 3,16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ainda em Lucas, capítulo 12, dois importantes versos 49 e 50. Lucas 12. Assim disse nosso Senhor: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera eu que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Irmãos, é tão importante no nosso entendimento a respeito do significado do ministério do Espírito Santo, que nós mantenhamos juntos, em um bom equilíbrio, dois eventos históricos que nunca se repetirão, que são o Calvário e o Pentecostes. O Calvário foi uma obra única e singular, perfeita, completa. Por isso nosso Senhor Jesus disse: está tudo consumado. E nós não podemos crucificar o nosso Senhor de novo, porque isso não é necessário e porque isso não é possível, porque a obra que ele realizou foi uma obra perfeita. Assim o Pentecostes. O Pentecostes foi um evento histórico, 50 dias após o Calvário, quando o Espírito Santo desceu para tomar residência nessa terra. E de uma maneira muito linda nós vimos que aqueles 120 discípulos que esperaram naquele lugar apropriado, talvez uma salazinha no templo, receberam a promessa do Pai. De uma maneira muito linda nós vemos que aqueles 120 representam o candeeiro e o testemunho de Deus no que concerne ao que Ele desejaria e deseja fazer nessa terra, usando a sua igreja como seu instrumento. Nós podemos olhar aquele Pentecostes como um grande candeeiro, um candeeiro de 120 lâmpadas, que foi aceso naquele dia de Pentecostes. Por que nós temos esse quadro? Porque é dito que entre aqueles 120, quando o Espírito Santo desceu, pousou sobre cada um deles 120 línguas como de fogo, sobre cada um deles. Então aquele candeeiro de 120 lâmpadas foi aceso no dia de Pentecostes, e aquele candeeiro virou o Império Romano de cabeça para baixo. Interessante, apenas uma nota adicional: 120. Por que 120? O número 12 na Bíblia tem a ver com o governo celestial. 12. E o número 10 na Bíblia tem a ver com plena responsabilidade. Duas mãos cheias. Plena responsabilidade. Significado do 10 na Bíblia. Então o que nós temos ali é 10 vezes 12. Pessoas que aguardaram com responsabilidade aquilo que o Senhor disse: esperai a promessa do Pai, não façais nada,
Porque vocês não podem, porque vocês não devem, porque vocês não têm habilidade, porque vocês não têm condição, esperai a promessa do Pai.